no princípio. O Deus que já tinha um plano de redenção antes mesmo da queda humana. A primeira palavra da Bíblia que já definiria toda a história da humanidade. Mas antes de continuarmos, eu gostaria de pedir para que você ore. Ore e peça ao Espírito Santo que abra o seu entendimento e também prepare o seu coração para que receba essa palavra, que seja uma terra fértil, que ela venha frutificar na sua vida. Para iniciarmos, eu gostaria que você lesse Gênesis capítulo 1 e 2. Nós vamos falar de Bereshit, em hebraico, a primeira palavra da Bíblia, no princípio. A Bíblia conta uma única grande história, a história de um Deus criador que idealiza o mundo, planta um jardim e faz desse jardim, desse lugar, a base para criar um ser à sua imagem e semelhança, o homem. Deus não cria para ver no que vai dar, Ele cria sabendo exatamente onde Ele queria chegar. No capítulo de número 1 de Gênesis, todas as coisas são criadas em 7 etapas: luz, céu, terra, mares, plantas, astros, animais. E por 7 vezes ele declara: e viu Deus que isso era bom. Tudo o que Deus cria nasce bom, nasce com ordem, nasce com intenção e também com propósito. Não há nada quebrado ou fora de ordem. Nada que Deus cria é por acaso. Pelo contrário, se existe acaso, ele também está sob o domínio de Deus. O céu é criado para governar tempos e estações, a terra é criada para sustentar a vida, a luz é criada para vencer as trevas e a vida é criada para refletir o seu Criador. Antes de existir pecado, já existia propósito. No capítulo de número 2, Deus se aproxima ainda mais. Ele não apenas cria, ele forma. Ele sopra vida no homem, planta o Éden, estabelece limites e cria um ambiente de relacionamento, de presença e também comunhão. O Éden não era um prêmio, era um lugar de relacionamento, de deleite, de prazer. Antes do homem trabalhar para Deus, Deus caminhava com o homem. Deus sempre quis esse relacionamento. Deus formou o homem, mas foi o seu sopro que deu sentido à forma. E aqui eu entendo que sem Deus existe um corpo, mas com Deus existe vida de verdade. A vida começa quando a presença de Deus vem antes de qualquer produtividade. Mas Deus também entrega algo precioso ao homem, o livre-arbítrio. A comunhão era real porque havia poder de escolha. O amor era verdadeiro porque podia ser obedecido ou não. Deus queria filhos e não máquinas. Ele não queria robôs. No capítulo de número 3, o pecado entra. E a história você conhece. O homem escolhe desobedecer. A comunhão é rompida, o medo aparece, o homem se esconde. O homem se esconde, mas Deus não se afasta, e muito menos se cala. E aqui precisamos entender algo essencial. O pecado não pegou Deus de surpresa. A Bíblia começa com uma palavra muito específica, Bereshit, no princípio, Gênesis 1 e 1. Bereshit significa início, mas vai muito além do tempo. Ela fala de origem, de intenção, de propósito muito bem estabelecido. A palavra Bereshit vem da raiz Rosh, que significa governo, cabeça, direção. Isso nos ensina que o começo apresentado em Gênesis 1, ele não é aleatório. Ele é um começo governado por um Deus que já estava no controle de tudo e que nunca deixou de estar, nem da minha nem da sua vida. Bereshit nos ensina que Deus governa o começo para sustentar até o fim. E ao contrário do que muitos pensam, Deus não predestinou o homem ao pecado. O homem foi criado com liberdade, até porque sem escolha não há amor, e sem amor não há relacionamento. E isso era tudo que Deus queria.
Deus, em sua soberania, já havia preparado um caminho, caso a escolha fosse a desobediência. E para que fique gravado na sua memória de forma bem didática e lógica, Deus criou o homem para o relacionamento, dando a ele liberdade de escolha, de querer ou não se relacionar com ele. Caso a escolha fosse não, o plano de redenção já estava pronto. Caso o homem decidisse por conta própria voltar e se arrepender. É claro que essa vontade ela não é gerada por conta própria nos nossos corações. Até para isso nós precisamos do auxílio do Espírito Santo, que foi quem o Senhor deixou para nos auxiliar até a sua volta definitiva. A cruz ela não foi o plano B de Deus, foi o cumprimento de um plano eterno que já estava muito bem estabelecido na primeira palavra da Bíblia. Por isso, quando o pecado entra na humanidade, Deus ele não perde o controle. A queda não muda quem Deus é. O erro do homem nunca foi maior do que o amor de Deus. Ali mesmo no jardim, Deus libera uma promessa e ela está registrada em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Desde então, toda a história bíblica revela a mesma coisa. Deus sempre quis reaproximar o seu povo dele mesmo. Do Éden até o Apocalipse, a mensagem é basicamente a mesma. Deus quer relacionamento. Esse sempre foi o plano original e que nunca mudou. O nosso pecado não tirou Deus do controle. Ele já sabia o que você ia fazer e eu também. Mas mesmo assim ele continua nos chamando todos os dias com uma misericórdia que nunca acaba. Pelo contrário, ela se renova a cada manhã. Por isso essa mensagem precisa ser entendida no começo, porque começos definem direções. Recomeçar com Deus é mais importante do que recomeçar com pressa. Bereshit, no princípio, nos chama a voltar ao centro da vontade de Deus, ao plano original, à comunhão, ao lugar onde Deus governa desde o início. Não importa se você é novo na fé ou se caminha com Deus há muitos anos, o convite é o mesmo, volte. Que seja ao relacionamento perdido em Gênesis ou ao primeiro amor deixado em Apocalipse. Pecou, volte ao início. Está perdido, sem saber para onde vai ou o que fazer, por onde começar? Volte ao início. Quer resolver o que já passou antes de avançar? Volte ao centro da vontade de Deus e deixe que Deus cuide do resto para você. Você não sabe por onde começar o seu novo ano? Comece com relacionamento e comunhão com Deus. Volte ao plano original de Deus para a sua vida. Não faça planos sem Deus. Viva os planos de Deus para você. Não estabeleça metas sem Deus. Viva o propósito que Ele mesmo já escreveu para você. Porque quando Deus está no princípio, o caminho ele se ajusta, o coração ele se alinha e o futuro encontra direção. Não volte para o medo, não volte para a culpa, para as acusações, não volte para o pecado, volte para a Bereshit, volte ao início, volte ao princípio. Se volte para Deus, ao começo certo, porque o que começa em Deus, ele não termina quebrado, ele termina em comunhão. E essa comunhão gera restauração e nos leva de volta ao princípio eterno, ao início, a Bereshit, ao plano de Deus para nós. Deus te abençoe.